Olá, estamos ao vivo. Bom, eu tinha começado a live mostrando um vídeo que eu coloquei nos meus stories, mas a plataforma que derrubou o vídeo, pelo visto, não pode, mostrar um vídeo por conta da música, dos direitos autorais, então meu vídeo acabou sendo excluído. Mas tudo bem, vamos de novo, vamos voltar aqui. Eu vou rapidamente, a gente estava bem no início, então vamos de novo, Sejam todos bem-vindos para quem está chegando agora. Hoje a gente vai falar na live de hoje sobre como fazer um encontro de almas, como encontrar esse amor de alma na era da gincana dos aplicativos, como eu brinco, e das relações tão descartáveis, Então a gente vai explorar um pouquinho mais para que serve uma relação, como que a gente faz para encontrar um amor de alma, já que isso é um tema tão recorrente, que a gente vive essa era onde tudo é tão descartável. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís, eu sou psicoterapeuta holística. Quem quiser saber um pouquinho da minha jornada, ali no meu feed tem um pouquinho da minha história. Além de ser psicoterapeuta holística há mais de 10 anos, eu estou na área da espiritualidade há mais de 20 anos. Saí de uma longa relação, de um casamento que foi conturbado, que foi uma relação tóxica, abusiva. E quando eu perdi tudo, incluindo a minha saúde, em 2021, que eu passei por um câncer, foi onde eu realmente dei a volta por cima, depois de ter ido lá no subsolo do fundo do poço, como eu brinco. Então estou aqui hoje contando um pouquinho da minha história, só uma introdução, mas para dizer que a gente sempre pode ir adiante, e o meu objetivo cada vez mais é despertar as pessoas para que a gente suba a régua, no sentido de se afinizar com quem realmente também está ali alinhado com quem nós somos em essência, com aquilo que a gente busca pra gente, que a gente cresça cada vez mais, não só aqui no mundo físico, material, mas também emocionalmente, espiritualmente. E a gente vai hoje falar um pouquinho de como que a gente faz, então, para encontrar, se alinhar, para conseguir essa afinidade com um amor de alma nessa era das relações tão líquidas, tão descartáveis que a gente está vivendo, onde as pessoas colocam as outras como se fossem objetos, muitas vezes, não enxergam o outro ser humano que está ali na frente. Então eu tinha colocado um vídeo na primeira parte da live, que foi derrubado aqui, mas era um videozinho de uma dança de um casal, mostrando a fluidez, a sinergia entre esse casal. Não vou conseguir colocar o vídeo aqui porque não pode, pelos direitos autorais, então, mas o vídeo tá lá nos meus stories, ainda dá tempo de ver. Mas o que eu quero pegar o gancho aqui da dança é pra gente perceber que um relacionamento, para que um relacionamento exista, é preciso que exista essa sinergia entre um casal. É preciso que o casal, então, se alinhe para que haja essa dança, essa troca, onde um conduz e o outro se permite ser conduzido. E vai havendo essa troca entre ambos e não existe uma disputa, uma competição, que muitas vezes é o que acontece em vários relacionamentos. E nessa era das relações descartáveis, a gente nem chega no relacionamento porque as pessoas nem enxergam o outro ser humano que está na frente e acabam tratando como se fosse um objeto. E é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho. Eu dividi aqui a live terapia de hoje em alguns tópicos para falar um pouquinho, para que eu não esquecesse aqui do que eu queria falar. Então, eu quero começar falando sobre essa era dos aplicativos de relacionamento, que essa é a realidade que a gente tem vivido e que também se tem tantas reclamações dos dois lados, tanto de homens quanto de mulheres. Isso é geral. Essa é a realidade que a gente tem, até porque teoricamente é algo mais novo, há um tempo atrás isso não existia, e com essa era tão imediatista, as pessoas acabam ficando na superficialidade, não se aprofundam e acabam descartando realmente quem está ali na frente. Então, é preciso que a gente entenda qual que é a realidade que a gente está vivendo, que a gente está inserido, que a gente faça um processo de autoconhecimento para que a gente também não se perca nessa selva
que a gente está vivendo, literalmente. Porque senão a nossa saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual realmente vai para o espaço se a gente não entender como é que é o jogo e quais são as regras do jogo. Porque não estou falando dos joguinhos emocionais, mas eu estou falando das regras do jogo, da realidade que a gente está vivendo com a onda dos aplicativos de relacionamento e das relações descartáveis, as relações líquidas, que existe um autor que inclusive traz esse conceito. Então essa é a realidade, esse é o cenário que a gente está vivendo. Tem vários aplicativos de relacionamento. Eu não peguei o nome de todos, mas tem alguns, né? Tem o Tinder, tem o Inner Circle, tem o Happn. Acho que tem outros aí que agora eu não me lembro o nome. Mas esses são os mais comuns que a gente vê. E aí a gente também precisa entender um pouquinho das vantagens e desvantagens, né, dos aplicativos de relacionamento. Obviamente que também com a história da pandemia, a pandemia também fez com que os aplicativos também explodissem, óbvio, né? Porque ficou todo mundo isolado nas suas casas e era uma forma então de se conectar. E é também uma forma de se conectar. Cada vez mais o mundo corrido, o mundo imediatista de agora, e muitas vezes a gente não tem a oportunidade de conhecer pessoas, ou não temos tempo para sair e conhecer pessoas como se fazia antigamente. Então, nesse sentido, os aplicativos são sim algo muito positivo, que traz vantagens para que a gente possa conhecer novas pessoas que no geral a gente não conheceria. A desvantagem é que se tem a ilusão de que se tem um cardápio humano à disposição na frente, e com isso muitas vezes a gente acaba ficando, e quando eu falo a gente, eu tô falando no geral, no contexto geral, enquanto comunidade, sociedade, né? Obviamente que não são todas as pessoas que são assim, mas se tem essa ilusão de que existe ali um cardápio humano infinito, e aí eu vou dando match e vou descartando, porque eu sempre fico naquela ilusão de que vai ter alguém melhor, alguém mais bonito, alguém mais gostoso, alguém mais inteligente, alguém mais isso, mais aquilo, e aí a gente acaba ficando nessa superficialidade. Então, essas são as vantagens e algumas desvantagens dos aplicativos de relacionamento, e por isso que é importante que a gente tenha conhecimento sobre o território que a gente está ali pisando, né? Porque é um campo minado. E aí a gente agora tem que entender um pouquinho a diferença das relações líquidas, os relacionamentos líquidos e descartáveis, como eu falei, dos relacionamentos de alma, né? Existe uma grande diferença aí que a gente vê nessa onda que a gente vive dessas relações superficiais, né? Enquanto que os relacionamentos de alma são aquelas relações profundas que têm um significado, têm um propósito por trás. Nas relações líquidas, nas relações superficiais, é muito comum se a gente não está atento, a gente cair e entrar em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos, em relacionamentos narcisistas. E aí a gente entra numa dinâmica muito complicada, onde a gente pode se envolver com pessoas que manipulam. E aí a gente tem uma série de nomenclaturas e definições. A gente tem várias nomenclaturas, como, por exemplo, tratamento de silêncio, que é uma técnica, um abuso psicológico muito praticado por quem é narcisista ou por quem tem fortes traços de personalidade narcisista. A gente tem o gaslighting, que não sei se alguém já ouviu falar. O gaslighting também é um abuso psicológico que distorce os fatos para nos deixar a outra pessoa confusa. Então, o gaslight é uma técnica de manipulação também, né, dentro de uma relação abusiva, dentro de uma relação tóxica, e é uma das técnicas de manipulação. A gente tem o ghosting, que tá super em moda, né, no mau sentido. O ghosting, que a pessoa literalmente vira um fantasma, ou seja, tu tá ali, de repente, conversando com alguém que tu conheceu no aplicativo, ou que até tu já conheceu pessoalmente, mas é o que eu falei da ilusão do cardápio humano. Aí a pessoa resolve que ela, né, não quer mais, e ela vai continuar conversando com outras pessoas e desaparece, some da vida como se fosse um fantasma. Então, é a prática do ghosting, né, que também é uma outra
forma abusiva, tóxica, onde a gente realmente vai descartando as pessoas. Então, tudo isso é importante que a gente se atente, né, do que acontece, do que existe, para que a gente também possa se blindar emocionalmente, porque senão a gente acaba abrindo cada vez mais as nossas feridas de abandono, de rejeição, se sentindo péssimo perante tudo isso que vai acontecendo e achando que é pessoal, que aquilo está acontecendo comigo, e não. Isso acontece pela realidade da dinâmica que a gente tá. Então é importante que a gente entenda essas regras aí do jogo que a gente tá entrando, para que a gente possa se blindar emocionalmente, né? Porque senão fica realmente difícil a gente conseguir conviver nisso. E aí, né, a gente falou um pouquinho aqui dos relacionamentos descartáveis, que é o que a gente tá vivendo, mas não é o que a gente tá buscando. A gente tá buscando uma relação de alma, né? Um amor com consciência. E aí, o que é um relacionamento de alma, né? Qual que é a importância disso? Bom, para que a gente comece a destrinchar um pouquinho esse assunto, a primeira coisa que a gente precisa responder é quem eu sou. Essa é a primeira pergunta, se eu estou buscando um relacionamento de alma, um amor de alma, né? O título dessa live é Encontros de Alma, né? Na era da gincana dos aplicativos, como eu brinco, e de relacionamentos descartáveis. Então, o que é, para eu buscar um amor de alma, né, uma afinidade de alma, eu primeiro preciso responder quem eu sou. Se eu não souber responder quem eu sou, não tem como eu encontrar um parceiro que esteja nessa afinidade de alma como eu busco, como eu acho que eu quero. E aí, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu pergunto quem eu sou, né, e cada um tem que se responder quem cada um aqui é. Por exemplo, quem eu sou? Eu tenho duas formas de responder isso que já vai me direcionar para qual tipo de relação eu vou tolerar na minha vida. Ou eu posso responder assim, bom, eu sou a Thaís, eu nasci no dia 10 de maio de 1982 e eu vou morrer em algum dia que eu não sei que dia é, mas é isso, eu nasci tal dia e eu vou morrer tal dia. Eu me baseio nessa ordem cronológica de existência. E é isso, essa é a minha visão totalmente materialista, que eu nasci em tal dia, vou morrer em algum dia que eu não sei qual é, mas eu tô aqui nessa linha do tempo cronológica e então quando acabar, acabou. E aí eu vou buscar viver a minha vida na maneira mais assim, da forma que eu puder aproveitar tudo e mais um pouco, porque quando acabar, acabou. Eu podia responder assim, quem eu sou. Então essa é a visão materialista. E aí eu não preciso nem falar que essa visão materialista vai me levar para um relacionamento líquido, descartável, onde eu sou descartada pelo outro, porque eu tô nessa visão aqui só da linha cronológica. Ou então eu posso responder quem eu sou. Bom, eu sou a Thaís, porém, eu sou um espírito, né? Eu tô passando aqui por uma existência num plano físico, mas eu não sou esse ser aqui apenas que tá aqui nesse momento aqui no plano físico, né? Então eu posso responder assim, eu tô nessa experiência física aqui como Thaís, mas eu sou um ser espiritual, né? Eu tô me desenvolvendo para seguir na minha jornada e quando eu retornar pro plano espiritual, eu vou seguir no patamar do meu nível evolutivo que eu vou estar quando eu desencarnar, quando eu sair daqui desse plano, e isso só depende de mim, porque eu tenho livre-arbítrio. Então, se eu sei que só depende de mim, eu vou fazer a minha parte, eu vou me melhorar, eu vou me conscientizar, eu vou elevar meu padrão vibratório, vou me afinizar com as coisas que eu realmente quero, com o que faz sentido pra mim, né? Eu sei que eu sou filha de Deus, que eu sou filha do Criador, com isso eu tenho toda a minha essência espiritual e eu transcendo essa matéria. Olha só como eu já mudei, né? Então, eu não respondi a pergunta quem eu sou naquela visão materialista, baseada apenas na linha do tempo, cronológica, do dia que eu nasci até o dia que eu vou morrer, acabou tudo, eu vou aproveitar o máximo possível aqui e um abraço, né? Não, eu sei quem eu sou em essência, em espírito, tô passando aqui por uma experiência no plano físico, mas eu sei que eu vou seguir me desenvolvendo depois que eu retornar para o plano espiritual. Com isso, eu sei o meu senso de merecimento, o que eu devo aceitar, o que eu não posso mais aceitar, o que eu já aprendi, o que eu ainda preciso aprender, como que eu faço para elevar meu padrão vibratório com quem tá ali num nível mais elevado para que eu possa viver então esse amor de alma, né?
Então, aí a gente já começa então respondendo essa pergunta, né? Quem eu sou nessa visão mais elevada? Aí eu já começo então a subir a régua para conseguir me afinizar e encontrar realmente um amor de alma, né? Então, para isso é preciso que eu passe por uma etapa de autoconhecimento. Se eu não passar por essa etapa de autoconhecimento, que começa com essa pergunta de quem eu sou, eu não vou saber quais são os meus valores, eu não vou ter claro quais são as minhas necessidades, o que eu preciso, o que eu tolero, o que eu realmente quero para mim. Então é preciso que a gente faça essa análise desse processo de autoconhecimento para que eu realmente consiga discernir o que cabe na minha vida e o que não cabe, né? Porque nesse mundo que a gente está vivendo e nessa era das relações descartáveis, especialmente como a gente falou, da onda dos aplicativos, a gente vai ter vários tipos de pessoas e a gente vai, então, atrair vários tipos de pessoas, mas é preciso, então, que a gente saiba fazer esse processo seletivo, porque tem muitas pessoas que gostam da conquista. Um outro dia eu falei sobre a dopamina. A dopamina é aquele hormônio da satisfação, do prazer imediato. Então tem gente que gosta desse joguinho da conquista, que é justamente o que o aplicativo de relacionamento dá, essa falsa ilusão do cardápio humano ali à disposição, dos matches, match, descarta, match, né? Falo com um, falo com outro, enfim. E aí tem gente que é viciado, porque a dopamina vicia, viciado nesse jogo de conquista, né? Então as pessoas que são viciadas na dopamina, elas gostam do jogo, gostam desse jogo, de saber que tu tá interessado nela, né? E que tem ali um mecanismo imaturo, né? Onde essa pessoa utiliza isso para lustrar o próprio ego dela. É isso, é assim que o jogo funciona, né? E é dessa forma que essas pessoas que ficam nesse joguinho da conquista ali e que não se aprofunda, se autoafirmam porque no fundo elas são extremamente inseguras e precisam dessa validação para lustrar o ego delas em cima dos outros. E são pessoas então que têm um nível de consciência emocional e espiritual muito baixo, que ainda não entenderam o mecanismo relacional, que ainda não passaram por um processo de amadurecimento espiritual e também não passaram por esse processo de desenvolvimento pessoal, que é o que a gente está aqui sugerindo. Então essas pessoas vão tratando os outros como se fossem objetos, vão descartando as pessoas pelo meio do caminho e elas só vão servir para essas pessoas enquanto as pessoas têm alguma utilidade, né? Então, enquanto eu tenho utilidade para esse tipo de pessoa que é viciado nessa conquista, e aí seja a utilidade que for, enquanto eu tiver utilidade para algo para ela, enquanto eu tiver utilidade para sexo, ou enquanto eu tiver utilidade para atenção, elas me mantêm ali. Mas no momento em que eu não tenho mais essa utilidade, eu sou descartada. Então, esse é um tipo que a gente vai encontrar e que a gente encontra, né, nos aplicativos de relacionamento, e que é importante entender como que funciona essa dinâmica, né, para que a gente saiba quando estiver lidando com pessoas com esse nível de consciência ainda mais baixos, ainda mais imaturos, para que a gente, ao se deparar com isso, consiga sair dessa dinâmica, né, porque as pessoas que estão viciadas nessa dopamina ficam nesse jogo de conquista, lustrando o ego. E para ela, que o valor, no caso, é a utilidade, ela descarta e passa para a próxima conquista, porque isso é um vício. E esse tipo de pessoa entende, então, o relacionamento como um jogo e não como uma troca. E o relacionamento é uma troca e não um jogo, né? Assim como a gente viu lá no vídeo da dança, é essa troca, essa dança, essa fluidez, essa leveza. O relacionamento, ele serve para que um faça a vida do outro melhor, e que ambos ali nas suas individualidades, como o Jung fala, né, no processo de individuação, a gente consiga evoluir no nosso processo de individuação enquanto indivíduos, mas enquanto casal a gente evolui em conjunto. E o casal evoluindo eleva também o padrão vibratório, que faz com que o entorno também se eleve. Então existe um propósito espiritual por trás, mas quem fica nesse nível de superficialidade, como eu falei antes, não entende qual que é o objetivo de um relacionamento e tem essa dinâmica relacional como se fosse um jogo.
Então, voltando aqui que a gente está falando sobre os aplicativos, é importante que a gente tenha esse conhecimento de como que funciona, que a gente tenha essa blindagem emocional para que a gente não acabe com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde espiritual, porque se a gente não entender como as coisas funcionam, vai dar muito ruim. Então é importante que a gente entenda e que saiba sair dessa dinâmica, porque, né, acredito que quem tá aqui assistindo não é o objetivo de quem tá aqui. Outra coisa que eu coloquei aqui, é importante que no nosso processo seletivo, porque sim, é importante que a gente faça um processo seletivo, e quando eu falo processo seletivo, é importante que a gente converse, né, ou tente se aprofundar num primeiro momento com as pessoas que a gente está ali conhecendo virtualmente, num primeiro momento, para que ali nesse processo seletivo a gente já consiga começar a identificar quem tem os mesmos valores que eu, quem já tá com esse nível de consciência mais elevado, como eu falei, quem já entende para que serve um relacionamento, né? E não nesse jogo de ilustrar o ego, como eu comentei. Então é importante que a gente faça esse processo seletivo, sim, antes da gente sair para se encontrar com as pessoas, porque senão a gente se desgasta, a gente perde energia e a gente acaba ficando exausta, ou exausto, né? E existe até um termo, eu tinha até anotado, mas eu não sei onde tá, mas enfim, eu acho que é dating burnout, alguma coisa nesse sentido. Mas já tem até um termo, né, usado agora, que é justamente esse esgotamento dos encontros de aplicativos de relacionamento, que as pessoas acabam saindo exaustos, porque acaba, em vez de fazer esse processo seletivo, acaba ali dando match, marcando encontro com vários, né, e acaba saindo exausto, porque não tem como a gente desprender energia para conhecer várias pessoas ao mesmo tempo e não se aprofundar em nada. Então é sim bem importante que se faça um processo seletivo, que se essas conversas antes de sair para conhecer a pessoa, porque eu preciso saber se existe um mínimo de afinidade antes de eu desprender energia para ir conhecer alguém que a recém tá ali, né, virtualmente chegando aqui de frente para mim. Outra coisa, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Também acho que é bem importante nesses casos, quando a gente tá buscando, como é o objetivo aqui, né, como encontrar um amor de alma na era das relações, na era da gincana dos aplicativos e das relações descartáveis. É importante que a gente comunique o que a gente está buscando, que a gente troque ideia, em que fase da vida a pessoa tá, porque como eu falei antes, a gente vai atrair todo tipo de pessoa, né? A gente tá ali na selva, porque é isso, e ali tem todo tipo de pessoa. Então tem as pessoas que estão com aquele nível de consciência mais baixo, imaturos emocionalmente, espiritualmente, como eu falei antes, além, claro, de narcisistas e manipuladores e várias outras questões. E nós estamos, então, nesse nível acima, que eu acredito que é todo mundo que está aqui tentando entender um pouquinho mais. Então é preciso que a gente comunique de forma assertiva em que momento da vida a gente está, em que fase a gente está, o que a gente busca, o que a gente enxerga como relacionamento, né? E que a gente externalize isso para que a outra pessoa saiba o que a gente está buscando nesse momento de vida e que a gente pergunte e entenda qual é o momento de vida da outra pessoa. Porque aí agora eu vou fazer um parênteses aqui. Não adianta, né, eu estar buscando algum encontro de alma, aqui, um amor de alma, como é o título aqui, e a outra pessoa não quer relacionamento sério. Não adianta, simplesmente não adianta. Então, acredite quando a outra pessoa disser que não quer um relacionamento sério. Não fique tentando provar que, né, você é a pessoa mais maravilhosa do mundo e que a outra pessoa vai enxergar e vai mudar de ideia. Não faça isso. Vai dar bem ruim. Então, se a outra pessoa disser que não está no momento de relacionamento sério, não está, não insista. Aproveite para se dar a oportunidade de conhecer outras pessoas que estejam buscando a mesma coisa que nesse momento tu também está buscando. Então é importante a gente ter essa clareza, essa assertividade, porque daí tem algumas coisas que eu observo, né? Ou a gente tem lá, e aí eu vou de novo, vou dividir aqui, é mais fácil eu falar mulher e homem, mas
se a dinâmica for outra, por exemplo, né, a dinâmica de uma relação homossexual também vai ser a mesma coisa, porque um vai estar na polaridade mais masculina e a outra o outro vai estar na polaridade mais feminina. Mas eu vou falar porque facilita pra mim, né? Então, por exemplo, o que eu vejo, né, tanto do que eu atendo, de pessoas que eu conheço e da minha própria experiência. Então, assim, ou a gente tem a mulher que acha que homem não serve pra nada, que eu não preciso de homem pra nada, né, e fica lá no que, né, eu me banco, eu sou toda empoderada e etc. Ou a gente tem o outro extremo, né, a mulher salvadora, que veste a capa da salvadora e que aí acha que vai resolver todos os problemas do homem que tá ali na frente. Se ele fala que não quer relacionamento sério, ela acha que ela vai mudar a ideia dele. Se ele fala que tá traumatizado com a ex, ela acha que vai salvar a vida dele, né? Então a gente tem os dois extremos. E do outro lado, a gente tem os homens que, como eu comentei, né, não quer relacionamento sério, não quer nada com nada, só quer curtir, quer aventura, etc, né? E ou a gente tem também, a gente pode ter lá o que é o bonzinho, o que não sabe se posicionar. E qualquer uma dessas dinâmicas não vai dar bom, não. Então é importante que a gente tenha muito claro o que nós queremos, o que nós buscamos e que a gente comunique isso com assertividade, com clareza e que a gente pergunte qual que é a fase de vida que a outra pessoa que está ali na nossa frente está. Para que a gente possa, no nosso processo seletivo, definir se faz sentido ou não eu continuar investindo minha energia e meu tempo para que eu lá na frente não perca energia, tempo, não perca saúde mental, não perca saúde emocional. Então é muito importante que a gente siga esses passos, né? Por isso que eu até anotei aqui. Outra coisa que eu anotei, que a gente precisa ter paciência e persistência. Então é preciso que se trabalhe na gente mesmo, como eu comecei falando, que é muito necessário que a gente saiba responder quem eu sou, porque lembra, a gente pode responder quem eu sou na ordem cronológica dessa existência, ou eu posso responder quem eu sou em essência, um ser espiritual passando aqui por uma experiência física, mas eu sei o que eu busco, eu sei quais são os meus valores, eu sei quais são os meus princípios, eu sei para que serve uma relação. Então é importante que eu tenha isso muito bem alinhado, qual que é o meu propósito, quem eu sou em essência, quais são os meus valores, e que com isso eu siga na minha jornada, me evoluindo individualmente, até que eu encontre uma pessoa que esteja na mesma afinidade de valores espirituais e emocionais que eu. Obviamente que a gente não tem como ter certeza de nada nessa vida. Se a gente acha que tem que controlar tudo, também não vai dar bom. Mas é importante que a gente esteja minimamente alinhado, na mesma frequência energética que o outro ser humano na nossa frente, para que as coisas possam ir se desenvolvendo. Senão, a gente não vai ter um relacionamento saudável, a gente vai, com muita probabilidade, cair nas relações tóxicas, abusivas e se ferir muito, né, lá na frente. Então, persistência, paciência, sabendo que a gente está ali buscando um relacionamento significativo para nossa alma e não uma relação casual, efêmera, que vai me deixar cada vez com mais vazio, que vai fazer eu desperdiçar minha energia. É importante que a gente tenha essa persistência e paciência no processo e como é que é lá? Eu vou tentar deixar gravado. A gente perdeu a primeira parte ali que me derrubaram aqui, mas eu vou deixar gravada a live, tá? E aí tu vai poder assistir de novo. Assim que terminar, eu subo pro meu feed lá, pro meu canal do YouTube, aí tu consegue assistir, tá? Fica tranquilo. Mas obrigada pela presença aqui. Então, vamos lá, continuando. Então, cada vez mais, gente, a gente precisa saber sempre quem eu sou em essência, né? Para que eu não me perca de mim. Porque a pior coisa que pode acontecer é a gente se perder da gente mesmo. Não tem nada pior do que isso. Nada. E quem já passou pela despersonalização entende bem o que eu tô falando. Quando a gente se perde da gente mesmo, quando a gente se anula, é a pior coisa que pode acontecer. Depois o processo de retomada é bem doloroso. Então é muito importante a gente ter muito alinhado quem eu sou em essência, o que eu busco pra mim, quais são os meus valores, o que eu tolero, o que eu não tolero, quais são os meus recursos, quais são os meus contornos, quais são os meus limites. Se a gente não tiver isso definido, não vai dar bom. Não tem como ter uma relação saudável, uma relação com amor de alma se eu não souber tudo isso. Se eu não ser o amor e transbordar isso, não vai dar bom, né?
Que mais? Nossa, eu anotei tanta coisa aqui, que é tanta coisa pra falar, e eu tô tentando resumir, porque já temos um tempão de live aqui, né? Acho que a gente vai ter que fazer outra live. Que mais, gente? Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, quer botar no chat aqui, fiquem à vontade, vamos trocar um papo. Deixa eu tomar uma aguinha que eu tô falando demais. Se alguém quer compartilhar alguma experiência anônima, amigo do amigo. Porque, gente, olha, eu já ouvi tanta coisa. Outra coisa, né? Eu podia dar tantos exemplos aqui, tantos exemplos, né? Do que eu escuto, do que eu vejo. Eu tava pensando aqui, né? É importante quando a gente tá conhecendo alguém aqui virtualmente, que além da gente ter essa paciência, persistência, que a gente continue alinhado com aquilo que a gente quer, é importante também que a gente não se perca naquilo que está sendo dito e que a gente preste atenção às atitudes, porque o que eu já vi de caso, eu já te respondo. Lara, não é Lara Batera Oficial, é Lara o teu nome, é isso? Eu já te respondo. Gente, o que eu já vi 2, 3, 4 meses com alguém virtualmente e acha que tá ali num relacionamento sem nunca ter visto a pessoa. E depois a pessoa, Marcos Lara, prazer. Depois a pessoa simplesmente dá o ghost, né? Pratica o ghost, some. Gente, tem tantos casos. Então, assim, cuidado com as conversas infinitas que tu não vai conhecer a pessoa. Muito cuidado. Não é nenhuma nem duas histórias que eu atendo de clientes, de amigos. Muito cuidado com isso. Porque eu teria muitos exemplos, mas eu não vou entrar nos exemplos aqui. Bom, o Marcos perguntou ali, por que é tão difícil encontrar alguém na mesma sintonia? Justamente porque a gente tá nessa onda aí dos relacionamentos descartáveis, né, Marcos? Onde as pessoas não enxergam os outros, a gente tem essa ilusão do cardápio humano e as pessoas estão com um nível de consciência muito imaturo, emocionalmente, espiritualmente, né? Um nível muito baixo. Então é importante que a gente se blinde emocionalmente, que a gente use as ferramentas que a gente tem, que é o que a gente está falando aqui, para que a gente se mantenha no nosso propósito e faça esse processo seletivo, que é importantíssimo, para que a gente não se dê mal lá na frente, né? Então é importante que a gente analise algumas questões a mais, porque, por exemplo, ali no aplicativo de relacionamento, começa pelo perfil, né? Que tipo de foto eu vou botar no meu perfil, que tipo de descrição eu vou colocar no meu perfil. Se eu vou colocar fotos mostrando só o meu corpo, que tipo de pessoa que eu vou atrair, né? Se eu não colocar lá na minha descrição e não falar nas primeiras interações com quem eu tô conhecendo virtualmente o que eu realmente busco, ou seja, olha, eu busco um relacionamento com propósito, né? Eu eu tenho convicção de que um relacionamento ele vem pra agregar, pra transbordar a minha vida, né? Oi, Vini, tudo bom? Beijo. Não sei se tá em Pelotas aí, um beijo grande pra ti, meu querido, saudades. Então, assim, eu tenho certeza de que um relacionamento vem pra transbordar, né? Pra que eu faça a vida do outro melhor e que a outra pessoa também faça a minha vida melhor, né? Então, eu preciso estar ali alinhado com o que eu quero. Se eu não estou alinhado com o que eu quero, eu vou aceitar qualquer coisa. Então, assim, eu quero sim um amor de alma, eu quero sim uma relação saudável, mas eu não quero de qualquer jeito, né? Então, eu tenho que estar muito certo e muito alinhado com os meus valores e princípios pra eu não aceitar menos do que eu mereço, né? Se alguém quiser perguntar outras coisas, pode perguntar. Giovanni, é isso? Pode colocar ali no chat. O que mais? Nossa, gente, eu anotei tanta coisa. Deixa eu ver o que mais que eu quero falar pra vocês aqui. Olha só, se a gente estiver com as nossas feridas abertas, isso também é muito importante. Se a gente estiver com as nossas feridas abertas, se a gente tá com os nossos traumas, né? Jamais fuja de qualquer coisa, é isso aí. A gente tem que estar muito alinhado com o que a gente quer, exatamente. Mas se a gente está com as nossas feridas abertas, com os nossos traumas, com as nossas dores ainda não cicatrizadas e a gente vai para a linha de frente, né? A gente tem grandes chances de se machucar. Então, se a gente já recém terminou uma relação, se a gente está muito machucado, se a gente está traumatizado, se a gente ainda não conseguiu elaborar recursos necessários dentro da gente, eu não recomendo que a gente entre num aplicativo de relacionamento,
Porque nesse momento é o momento da gente ir para a caverna. Quando os animais são machucados, o que os animais fazem geralmente? Os animais, quando estão machucados, eles vão para a caverna, né? Para se recuperar, para que os predadores não achem eles, né? E eles ficam lá num canto, quietos, dentro da caverna, até que eles se recuperem. Então, gente, a era dos aplicativos aí é como se fosse a selva, literalmente, porque tem de tudo lá, né? Então, se eu ainda não me organizei internamente, se eu não trabalhei as minhas feridas, os meus traumas, as minhas dores, eu não tô ainda blindada emocionalmente, eu não recomendo que a gente entre para um aplicativo de relacionamento, porque vai dar muito ruim, né? Então, esse é o momento que eu preciso me retirar, que eu preciso ir para a caverna, que eu preciso lamber ali as minhas feridas, né? Para que depois eu possa, fortalecido, voltar pro aplicativo ali para me permitir conhecer outras pessoas, porque senão, gente, se a gente não fizer isso, olha, não adianta eu entrar no Tinder, Inner Circle, Happn, ou sei lá mais o que, com as minhas feridas abertas, porque senão eu vou sangrar nas mãos de outra pessoa, ou eu vou sangrar na cama de outra pessoa e depois a ressaca moral, emocional, espiritual vai ser muito, muito, muito pior mesmo. Então eu realmente recomendo que primeiro a gente se organize internamente, trate as nossas feridas dos aplicativos de relacionamento, né? Porque, assim, quando a gente tem amor próprio, a gente transborda isso pro outro. E aí a gente sabe o porquê que a gente tá num relacionamento, porquê que a gente busca, porquê que a gente quer estar com a outra pessoa. Quando a gente não tem amor próprio, o que a gente faz? A gente simplesmente acaba sendo egoísta. E a gente deprecia o outro. Isso eu tô falando se a gente entra sem esse amor próprio. A gente tem grandes chances de que o outro que vai lustrar o ego dele em cima da gente vai nos depreciar e vai nos machucar. Por isso que é importante a gente ter essa blindagem emocional e saber o que a gente tá fazendo, né? Porque não é só a atração que importa, não é isso. O que importa é a retenção. Não adianta eu estar ali atraindo um monte de gente, saindo com um monte de gente, ficando com um monte de gente, me envolvendo, trocando energia sexual com um monte de gente, que é o ápice da nossa energia sagrada. E eu não tô falando isso por moralidade, não, tô falando porque realmente é o ápice da nossa energia sagrada. Como é que eu vou sair, né, entregando isso pra qualquer um que vai estar todo zicado, que vai trazer energia zicada de outra pessoa? Vai dar um emaranhamento energético assim que ninguém merece, entendeu? Então, obrigada, João. Então a gente tem que ter muito claro quem nós somos, o que eu quero, o que eu tô fazendo aqui. Porque se a gente estiver perdido, nossa, gente, vai dar muito ruim mesmo. E a gente sabe disso, sabe? Então, é preciso que a gente saiba reconhecer essas dinâmicas e que a gente não entre nelas. E que se a gente entrar, que a gente saiba sair rápido pra gente não se machucar, né? A pessoa que a gente tá ali se envolvendo, ela não pode ser uma fonte de prazer, ela tem que ser uma fonte de partilha, uma fonte de transbordar, né? E essa é a diferença dos relacionamentos líquidos para uma relação de alma, né, de consciência. Então, tem uma frase que eu anotei aqui do Miguel de Cervantes, que é o autor do Dom Quixote, que é muito legal. A frase dele é a seguinte: elimine a causa e o efeito cessa. Elimine a causa e o efeito cessa. Ou seja, se eu tô nessa de estar ali, né, atraindo um monte de gente que não quer nada com nada, que tô sendo descartado o tempo inteiro, elimina a causa que o efeito cessa. Para isso, eu preciso estar blindado ou blindada emocionalmente. E eu sei, isso serve, isso não serve, isso serve, se eu tolero, isso não tolero, até que vai, até que não vai, né? Porque ali, no momento, como diz aqui o Miguel de Cervantes, eliminando a causa, o efeito cessa. Se eu não eliminar a causa, eu vou ficar ali perdida no mundo e acabando com a minha saúde mental, emocional e energética, né? Então, depois que eu tratar as minhas feridas, que eu elaborar as minhas dores, os meus traumas, e aí eu já tenho meus contornos definidos, os meus limites, aí sim eu posso me abrir para fazer o meu processo seletivo com persistência, paciência, para que eu me sintonize realmente com o amor de alma. E aí eu anotei algumas coisas aqui para a gente ter muito claro o que significa uma afinidade de almas. A afinidade de almas, uma relação de almas, que é um encontro de almas como a gente quer aqui, que é o tema. Algumas coisas que a gente tem que ter muito claro o que é uma afinidade de almas. Cumplicidade, confiança, conexão de valores, rotinas compatíveis, sonhos em comum e atração. Prestem atenção que eu botei a atração por último.
E tem um porquê, não é o acaso, entendeu? Então, assim, não adianta eu começar pela atração por alguém, porque vai ser só isso, não vai passar disso, né? E aí aquilo que eu falei, eu tô me envolvendo ali daqui a pouco com um, com outro, e daqui a pouco eu já nem sei mais porque eu tô sugada no outro dia, eu não consigo nem produzir, porque eu tô pegando a zica energética de um monte de gente. Então, a atração eu coloquei por último, porque antes disso tem 5 coisas pra acontecer pra eu saber se eu quero que aquela pessoa continue presente na minha vida, se eu quero que eu, né, me aprofundar com essa pessoa, se faz sentido. A gente tem cumplicidade, a gente tem parceria, a gente tem confiança, eu consigo confiar nessa outra pessoa, eu consigo me sentir seguro com ela, ou eu fico ali sempre pisando em ovos, o meu nível de ansiedade tá lá nas alturas. A gente tem conexão de valores, a gente pensa da mesma forma, a gente tá alinhado com o que a gente entende, o que é um relacionamento, para que serve, momentos de vida. A gente tem rotinas compatíveis, porque não adianta ser totalmente incompatível e aí nunca vai acontecer essa relação, vai ser só o que eu falei antes, a gente vai ficar 2, 3 meses só conversando com a pessoa virtualmente e nunca consegue se encontrar porque as rotinas não batem. Isso não é uma relação, a relação é no presencial, no tete a tete, né? Então, a gente tem rotinas compatíveis, os nossos sonhos são em comum, não adianta eu estar me envolvendo com alguém que, Deus o livre, pensar em, sei lá, namorar de novo, porque saiu traumatizado de um casamento e o que eu quero é namorar, entendeu? Ou, a pessoa quer ter filho, mas eu não posso ter filho, entendeu? Então, enfim, os nossos sonhos são em comum, a gente tem a mesma visão de futuro, né? Nós estamos alinhados. Depois de tudo isso, se tudo isso bateu, cumplicidade, confiança, conexão de valores, rotinas compatíveis e sonhos em comum estão alinhados, aí sim, eu tenho atração, porque daí esse ponto também é importante, né? Não adianta ter tudo isso e não ter atração, porque daí vira só amizade, aí também não vai pra frente e lá na frente vai dar ruim também. Mas a atração ela é importante sim, mas ela não pode ser a base. A base tem que ser essas outras 5 coisas que eu falei. Se isso tudo tá alinhado, aí sim é legal a gente ir para esse estágio da atração. Então, essas são as bases para que a gente realmente consiga conquistar e atrair e se afinizar com um parceiro que esteja na mesma afinidade energética e de alma, que tem esse propósito que eu. Gente, já foi quase 1 hora de live, meu Deus. Ainda teria muita coisa para falar, mas eu vou parar por aqui. Só que eu quero deixar um tema de casa para quem quiser fazer. Eu separei um tema de casa que vai facilitar a vida de quem tá aí, né, na gincana dos aplicativos, como eu brinco, e que tá buscando realmente um amor de alma, um parceiro ideal, uma afinidade, algo com propósito, que traz sentido pra vida. Eu vou deixar de tema de casa para que cada um aqui consiga organizar a sua vida e colocar em ordem. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar as relações de vocês, tá? Aqui, claro que a gente tá trazendo para as relações afetivas, ou para aquelas pessoas que eu tô conhecendo, ou para quem eu tô ali, tô enrolada, tô conversando, sei lá. Mas quem quiser fazer isso também das relações de uma forma geral, de amizade, de trabalho, de família, enfim, pode fazer. Vocês vão separar as relações de vocês em 3 categorias. Categoria 1, tá? Quais relações que eu posso continuar alimentando? Das minhas relações, quais relações tá havendo troca, tá havendo reciprocidade afetiva, tá fluindo a conversa, os encontros, a atenção? Essa é a primeira categoria. Quais são as relações que eu vou botar na categoria 1, que tá fluindo, que eu posso continuar alimentando? Aí nós vamos para categoria número 2. Quais relações eu preciso limitar? Quais relações eu tô me doando mais, eu tô agradando mais e não tá havendo um equilíbrio nessa troca? E aí, com isso, categorizando, eu vou limitar aqui o meu tempo, eu vou limitar meu investimento de energia, eu vou determinar um tempo e eu vou observar por um tempo definido. Ó, essa relação aqui eu tô agradando demais, eu tô doando demais, não tá tendo um retorno, mas eu ainda vou botar lá na categoria 2 porque eu vou observar, sei lá, e vai o tempo cada um vai decidir. Eu vou dar mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim, vou observar, né? Mas eu vou aqui segurar um pouquinho para ver se vem um retorno. E aí, a última categoria, categoria 3. Quais relações eu preciso eliminar? E quando eu falo eliminar, é eliminar mesmo. Porque muitas vezes a gente fica regando planta morta. E planta morta não vai ressuscitar. A gente não pode ficar desperdiçando água regando planta morta. A gente tem que
parar de tolerar o intolerável, parar de aceitar o inaceitável e pegar essa água que a gente tá regando uma planta morta, que não sai nada dali, a gente vê que não vai sair, e começar a regar plantas que querem florescer conosco. Então, essa categoria de número 3 é pra gente definir quais são as relações que eu vou eliminar. E eliminar é eliminar mesmo. Vai doer? Vai. Mas eu vou aceitar que morreu, acabou e não tem mais papo. Então, gente, eu deixei de tema de casa pra vocês categorizarem, pra botar ordem, organizar a vida de vocês em 3 categorias. Categoria 1, quais as relações que eu vou continuar alimentando, porque tá vendo essa troca, essa reciprocidade, né? Minha atenção, que tá fluindo. A categoria 2, qual relação eu preciso limitar aqui meu investimento de energia? Tô doando demais, não tá vindo a troca, eu ainda vou dar um tempo aqui para observar, mas eu vou definir esse tempo. E a categoria 3, quais são as relações ou qual relação eu vou eliminar da minha vida, porque é planta morta, eu tô regando planta morta, já desgastei, já tolerei o intolerável e não dá mais. E aí eu vou eliminar, vou aceitar, vai doer, vai, mas vai passar. Com isso tu consegue organizar a tua vida, consegue organizar os teus recursos internos e consegue te manter no propósito para encontrar e viver esse amor de alma, né? Porque dessa forma, gente, a gente começa a separar os interesseiros dos interessados, né? Que é aquilo que eu falei antes. A gente não pode ficar romantizando migalhas. Não, um relacionamento não é aí filme da Disney. Não é pra isso que um relacionamento serve, né? E outra coisa também que às vezes a gente pode ter a ideia de que a gente perdeu tempo. Ah, mas eu investi 3 meses conversando com a pessoa X, Y, Z. Não importa, né? Não importa o tempo que foi investido lá na relação. Não importa, né? Se tá de acordo com os teus valores, teus propósitos, essas 3 categorias ali que eu falei, né? Categorizou lá e tá ok, não tá, elimina, né? Porque o nosso maior, o que a gente mais tem aqui de ativo nesse momento é o nosso tempo e a nossa vida. A gente não pode ficar perdendo tempo, mais tempo, com quem não tá ali alinhado com o que a gente quer, né? É a mesma coisa, eu preciso estar organizado na minha vida, senão é que nem eu ir para uma faculdade, por exemplo, fico 4 anos fazendo uma faculdade, quando termina a faculdade uniforme, pergunto pro professor que curso que era que eu tava fazendo, entendeu? É como se eu tivesse perdida lá no meio da faculdade. E não, eu tenho que estar muito certo do que eu quero, do que eu busco para mim, quais são meus valores, meus propósitos. E sabendo o que eu quero, eu vou fazer o que tem que ser feito, né? E é isso, é simples assim. É simples, mas não é fácil. Mas aí eu queria finalizar lembrando do vídeo da dança, né? Que qualquer relacionamento é como se fosse uma dança, né? Onde um conduz e o outro se permite ser conduzido e vai acontecendo essa dança lindamente, de uma forma amorosa, de uma forma leve, de uma forma que ambos ali estão fazendo o outro ter uma vida mais feliz. É isso, ambos transbordam e essa dança acontece de uma forma fluida, de uma forma que é recíproca, que existe respeito, que existe união, né? Se não for assim, gente, dança um tempo sozinho aí até encontrar um parceiro que vai estar afinizado com essa dança que só tu sabe dançar. Tá bom, gente? Eu acho que é isso. Deu mais de 1 hora de live aqui, né? Isso que a primeira parte foi cortada. Mas, de repente, a gente faz uma outra live, porque ainda tinha vários assuntos que eu ia falar, mas realmente é muita coisa, não dá pra falar. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço demais a companhia aqui de quem bateu esse papo aqui comigo. E que a gente sempre siga aí no nosso propósito de viver um amor de alma, um amor leve, um amor de parceria. É pra isso que a gente veio aqui, pra evoluir, né, enquanto indivíduos, mas também enquanto casal, né? A gente não vem aqui pra ficar isolado do mundo se a gente não quer, né? Não é pra isso que a gente tá aqui. Mas a gente também não merece ficar se desgastando com quem não tem essa reciprocidade e a gente não precisa provar pra ninguém que a gente tem o nosso valor, porque a gente sabe do nosso valor, tá bom? Acho que esse era o recado de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, que possa ter trazido algumas ferramentas aí pra ordenar internamente essas questões pra se manter alinhado com o propósito. Muito obrigada pela companhia de vocês e semana que vem a gente se vê numa próxima live, num próximo tema, num próximo bate-papo, tá bom? Obrigada, gente. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.